Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas 9, a partir do versículo 57. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, vamos compartilhar bastante aí, para edificação da nossa fé, em nome de Jesus. Lucas 9, a partir do versículo 57. A palavra do Senhor diz: Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Enquanto o outro homem fez um convite: Segue-me. Ele contudo argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Santo Pai amado, eu glorifico o teu nome, Senhor Deus, e te agradeço, Pai amado, pela bênção recebida, Senhor Deus, de poder falar do teu amor, de poder falar da tua grandeza, de poder falar da tua generosidade, de poder falar da tua graça, Senhor Deus, de poder falar das tuas misericórdias, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha usar-me, Pai amado, para falar para a tua igreja, não as minhas palavras, Senhor Deus, mas as tuas, Pai amado. Por isso, em nome de Jesus, Papai amado, usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. O horário, só corrigindo, meus irmãos, o horário da nossa confraternização no sábado não é às 17 horas, como eu falei, e sim às 19, beleza? Corrigido aqui, irmão Gerson. Os irmãos estão antenados, né? Glória a Deus. Permaneçam assim também na palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é interessante aqui nós pensarmos e entendermos, né, a mensagem de Jesus, as palavras usadas por Jesus, as comparações que ele faz, né, quando ele está dando a ilustração para alguém. Muitas vezes essas palavras são palavras um pouco fora do nosso vocabulário hoje, mas aquilo que Jesus estava falando para aquelas pessoas, ninguém tinha dúvida do que ele estava querendo dizer com aquela mensagem. Ele finaliza a mensagem aqui falando: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. E talvez alguns irmãos não saibam o que é um arado, pelo menos do ponto de vista que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Como começou a mensagem, vai dizendo que aqueles irmãos, eles estavam andando pelo caminho, ou seja, aqueles irmãos provavelmente eram agricultores, eram pessoas que trabalhavam na terra, eram pessoas que não tinham nenhuma dificuldade para entender aquilo que Jesus está falando.
E esse arado, a quem Jesus se refere, meus irmãos, é uma ferramenta que usava-se bastante nas roças, nas fazendas, nas propriedades, e que por conta da tecnologia caiu em desuso. Não quer dizer que não se utiliza mais, mas até mesmo no Nordeste, onde eu mesmo já trabalhei várias vezes com essa ferramenta, ultimamente é só se ver corte de terra, esse trabalho feito com arado, feito por arado de trator, ou arado a trator. Mas esse arado a quem Jesus se refere, ele é uma ferramenta onde tem dois cabos, né, ou duas luvas, para que você possa apoiar os punhos e sustentar. E é um equipamento de tração animal, onde normalmente é puxado por um boi, um cavalo, um burro, dependendo de qual for o animal que foi adestrado para isso. E por que Jesus fala assim: aquele que coloca a mão no arado e contempla as coisas que para trás ficaram? Ou seja, vejam que o texto não diz que simplesmente ele deu uma olhadinha para trás. Alguém que dá uma olhadinha para trás está apto para o reino de Deus. E por que Jesus usa essa referência, meus irmãos? Porque além de ser um equipamento de tração animal, além de você estar guiando aquele arado, você traça uma linha reta, o mais reto possível, porque ali serão semeadas sementes, e ali haverá lavouras que certamente você precisará trabalhar com esse arado dentro da lavoura já crescida. Então imagine se você já está com equipamento que já é pesado, não é tão simples de se manter uma linha reta, e você ainda tem que dar a rédea ao animal que está puxando aquele arado, e que você ainda tem que coordenar aquele animal, que controlar para que ele ande o mais reto possível. Ou seja, quem está com a mão no arado também está segurando uma rédea alongada, que precisa controlar também o alinhamento que aquele animal deve prosseguir. Então, quando Jesus diz aquele que olha para, não é simplesmente olhar, aquele que contempla as coisas que para trás ficaram, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, imagine você coordenar um animal, controlar o animal e ainda controlar um equipamento que precisa andar o mais reto possível, olhando para trás. Não é possível que você tenha essa coordenação. Eu estou falando que Jesus referiu-se a essa ferramenta como algo que era do conhecimento daqueles ouvintes, daquelas pessoas que estavam ouvindo ali a sua mensagem. Se fosse nos dias de hoje, talvez Jesus provavelmente utilizaria uma outra referência. Talvez dissesse que não fosse possível pilotar uma moto contemplando as coisas que para trás ficaram, porque aí estaria no nosso vocabulário palavras que nós conhecemos, todas as pessoas sabem do que se trata. Então, meus irmãos, é interessante nós entendermos a mensagem de Jesus: não olhar para trás. E no primeiro versículo que nós lemos, versículo 57, ele diz: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus. Vejam, uma pessoa declarou a Jesus, não foi Jesus que o convidou. Uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. E muitas vezes, meus amados irmãos, muitas pessoas que
não conhecem a Deus verdadeiramente ainda, mas muitas pessoas se sentem de fato atraídas por Jesus, até porque ele veio aqui, essa foi a sua missão. Só que as pessoas até entendem e sentem o desejo de caminhar com Jesus, mas quando param para pensar, eles caem em si e entendem que não estão preparados. É interessante, meus irmãos, quando muitas vezes nós pregamos para amigos nossos, nós pregamos para parentes nossos, nós pregamos para aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos que também servissem a Deus, que também nós gostaríamos que essas pessoas também fossem para a eternidade conosco, fossem morar no céu junto conosco. E muitas vezes a resposta que nós temos é assim: a pessoa fala, não. A pessoa admira as escrituras, a pessoa ouve, reflete, mas quando para pensar, não se acha preparado para aceitar, para viver o reino de Deus. Como se nós fôssemos, meus amados irmãos, capazes de nos preparar, como se nós fôssemos capacitados para isso, para nos preparar para aceitar Jesus Cristo, para aceitar viver uma vida com Jesus. Se assim fosse, nós estaríamos tirando o mérito do Senhor Jesus, porque Ele é quem vai nos ajudar, o Espírito Santo é quem vai nos auxiliar, não é pela nossa própria força, mas é pela misericórdia de Deus. E aquele irmão fica entristecido porque Jesus não promete nada para ele. Jesus não fala assim, olha, vem, então vem. Aquele rapaz fala, olha, eu vou te seguir. Jesus não fala assim, olha, então vem, que você vai ser feliz. Vem que aqui é tranquilo. Jesus não fala isso. O que Jesus diz, meus irmãos, no versículo 58, mas Jesus replicou: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, é luta, meus irmãos, é complicado, é difícil, mas nós precisamos entender quem nos capacita, que é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Ele não está chamando para facilidades, Ele não está chamando. Se fosse assim, meus irmãos, todo mundo seria crente, todo mundo serviria a Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, fulano passa uma luta danada, né? E é porque é crente, né? Jesus não nos prometeu vida fácil, não foi assim. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é interessante, meus irmãos, porque às vezes a gente, naquele entusiasmo, naquela ideia de que às vezes a gente se empolga em pregar para um amigo, para um conhecido, e a gente já meio que acaba meio que querendo convencer, como se isso fosse possível, como se nós tivéssemos eloquência para isso, como se nós tivesse um vocabulário capaz de convencer alguém. Quem convence é o Espírito Santo, meus irmãos. E às vezes a gente meio que falando para aqueles amigos, vem, vai ser bom, você vai ser feliz. Jesus não prometeu isso, meus irmãos. O que Jesus nos prometeu foi que Ele estaria conosco todos os dias. Foi isso que Jesus nos prometeu, e é isso que basta. Como o apóstolo Paulo disse, como Deus disse para ele, o apóstolo Paulo disse que tinha um espinho na carne, e ele sofria com um problema.
E ele orou para que Deus desse a sua cura, e Deus fala para ele: a minha graça te basta. Então muitas vezes, meus irmãos, nós não vamos nos livrar de problemas, mas nós precisamos entender que aquele que está conosco, Ele é capaz de resolver qualquer problema, Ele é capaz de nos conduzir em meio às serpentes, Ele é capaz de nos conduzir por onde quer que andemos, porque Ele é poderoso. No versículo 59, Jesus, continuando a falar, diz: entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Nesse caso, Jesus já convida. Essa segunda pessoa, esse segundo homem, não é ele mais que se oferece a caminhar com Jesus, é Jesus que o convida. Jesus diz: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. É mais uma mensagem de Jesus, meus amados irmãos, que aquele público de Jesus daquela época, eles não tinham nenhuma dificuldade de entender o que Jesus estava falando, porque havia um costume judaico, eu creio que ainda há, não sei, pelo menos naquela região de Israel, naquela nação, havia o costume que os filhos só sairiam de casa depois que os seus pais falecessem, depois que o seu pai falecesse. Em se tratando do irmão mais velho, então do primogênito, em hipótese nenhuma, ele sairia de casa antes que o seu pai falecesse. Isso não os impedia de casá-los. Eles casavam sim, e eram aquelas casas enormes, onde cada família, cada casal tinha o seu quarto, mas na hora das refeições eles faziam tudo junto. E mesmo aqueles casados, eles não saíam de casa, somente após o falecimento do seu pai. Então, quando esse rapaz responde para Jesus, olha, Jesus o convida, e ele responde para Jesus: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Ele não estava dizendo literalmente que o pai dele havia falecido e que ele não poderia ir naquele momento, não era isso. Até porque se o pai dele tivesse falecido, ele nem estaria ali andando pelo caminho, ele estava cumprindo o ritual judaico que existia acerca do velório. Então, quando ele diz para Jesus: olha, deixa-me ir primeiro, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai, ele estava dizendo que quando o pai dele falecesse, aí sim ele poderia segui-lo. Mas Jesus diz no 60, todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu porém vai e proclama o reino de Deus. Jesus estava falando de morte espiritual, meus irmãos. Se assim não fosse, seria impossível, de um morto sepultar um outro morto. Jesus falava para aquele jovem acerca da morte espiritual. Aquelas pessoas que não conheciam Jesus, eles estavam mortos espiritualmente. E é assim que nós somos, é assim que nós nos tornamos quando nós não conhecemos Jesus. Mortos espirituais. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, amém? Por isso que é maravilhoso servir a um Deus lindo, um Deus que nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Jesus
no versículo anterior, onde ele diz: olha, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. E muitas vezes, meus irmãos, nós preferimos o conforto do nosso lar a vir para a casa do Senhor. Isso não é uma crítica, irmãos, de nenhuma forma, mas é que algumas coisas a gente precisa entender para que a gente possa valorizar mais o sacrifício de Jesus em meu e no seu favor. Porque servir a Deus é com luta mesmo. Se for para aqueles ainda, meus amados irmãos, que ainda não estão totalmente convertidos, a luta é maior ainda. Porque a opressão, quando se fala que vai para a casa do Senhor, a opressão, coisas acontecem, dificuldades aparecem para que você não venha ouvir uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. Independente de quem seja o ministrante, de quem seja o pregador, porque o poder vem dele, tudo é dele. No versículo 61 diz: outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Esse Jesus também não convidou, mas ele também sentiu o desejo no coração de seguir Jesus. Mas ele também impõe ali uma barreira, ele também coloca um obstáculo: mas deixa primeiro ir me despedir dos meus familiares. É outra referência também, meus amados irmãos, que certamente não é que as pessoas estavam ali na casa dele e ele iria falar com as pessoas, ele se despedisse dos seus familiares. Certamente haveria dias, confraternizações seriam feitas para que ele pudesse fazer essas despedidas, essa despedida. Mas é onde Jesus finaliza a mensagem dizendo: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. John Wesley, ele diz uma frase, que quando nós nos convertemos, o cristão é tirado do mundo, mas com a santificação, o mundo é tirado do cristão. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise todos os dias. Será que nós já passamos pelo menos pelo processo da conversão? Será que nós já vencemos o processo da conversão? Será que nós já saímos do mundo? Porque, meus irmãos, eu não sei vocês, mas aqueles que vieram do mundão mesmo, igual eu, tinha trocentos amigos, amigo para toda hora. E quando eu me converti, meus irmãos, eu perdi 99% desses amigos. Eu não tenho certeza que eu não estou exagerando. Eu perdi 99% dos meus amigos. Ou seja, ali eu estava sendo tirado daquele mundo. E eu creio que assim como aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com muitos aqui.
com muitos que não tiveram o privilégio de nascer num lar evangélico. Se é que eu posso dizer assim, privilégio, porque para cada um Deus tem um chamado, para cada um Deus tem uma história, e só Ele sabe o que é melhor para nós, e só Ele sabe o que foi necessário passarmos, independente de termos nascido no lar evangélico ou não, para que hoje nós possamos ter esse entendimento, que Ele é o nosso tudo, que só Ele merece toda a honra, só Ele merece toda a glória. Tem uma outra passagem interessante que Jesus fala no livro de Marcos, Marcos capítulo 10, projeta aí, Alvin, por favor, a partir do versículo 17, do 17 ao 22. Que diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, um parênteses aqui. O que eu vou falar agora não enriquece em nada a mensagem. Mas eu li um livro apócrifo de José de Arimateia, onde fala desse jovem. Segundo esse livro, esse jovem é primo de José de Arimateia, aquele que sepultou Jesus. E conta essa história aí. Diz que esse jovem realmente era bastante rico, seus pais eram comerciantes da área de tecelagem. E haviam falecido e deixado toda essa riqueza para esse jovem. Segundo esse livro, também dá até o nome desse jovem, Judá Chanaim. Fecha parênteses. Meus irmãos, é interessante a gente entender que esse jovem, ele também foi a Jesus. E disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como nós lemos, eu quero enfatizar somente o último versículo, não, o versículo 21, que diz: então Jesus o olhou com paixão e lhe revelou. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus amou aquele jovem. Aquilo que ele estava falando: olha, Senhor, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, eu já sigo as leis do Senhor. Jesus olhou nos olhos daquele jovem e viu que ele estava falando a verdade. Aquilo que aquele jovem estava falando era verdadeiro. Ele realmente era um seguidor, não de Jesus, mas da lei. Segundo esse livro, voltando um pouquinho no livro que eu li, dizia que ele era alguém dedicado na sinagoga, era alguém, um dos que ajudavam aqueles sacerdotes da época. Então Jesus fala assim: mas
uma coisa ainda te prende. Vá, venda tudo que tem e dê aos pobres, e siga-me, e terá um tesouro no reino de Deus. Às vezes a gente olha para essa palavra, meus irmãos, para essa mensagem, e a gente acha que o problema foi o dinheiro. Assim, como se o dinheiro em si fosse um problema. E não foi. Aquele era um jovem obediente, era alguém que realmente seguia as Escrituras, mas era alguém que estava preso ao mundo. O dinheiro foi a situação desses jovens, mas e qual é a nossa? Será que nós já estamos totalmente libertos do mundo ao qual viemos, ao qual saímos, ou existe alguma coisa ainda do velho mundo que ainda nos prende, ainda nos faz olhar para trás e contemplar o que para trás ficou? Então, para aquele jovem, o que prendia ele foi o dinheiro. Não é que Jesus estava condenando ele, culpando ele, porque ele era rico, não foi isso. Mas aquele jovem provavelmente deve ter passado ali na cabeça dele: meus pais lutaram tanto, meus pais trabalharam tanto para me deixar essa herança, eu não posso fazer isso. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos como esses jovens, não com relação ao dinheiro, porque aqui não tem nenhum abastado, pelo menos nessa categoria citada desse jovem, nesse nível. Mas muitas vezes nós não tomamos determinadas decisões porque alguma coisa ainda nos prende ao passado. O Evangelho de Deus, ele requer renúncia. Ao vir em Filipenses 3, de 7 a 9. Filipenses 3, de 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém, irmãos? Então é com esse entendimento, meus irmãos, é com esse entendimento do apóstolo Paulo, que ele diz: olha, aquilo que eu zelava tanto, aquilo que eu buscava tanto, aquilo que eu corria tanto atrás, aquilo em quem eu demandava tempo, em quem eu empenhava sacrifício, considero tudo como perda por causa de Cristo. E a própria palavra nos diz: quem quiser achar a sua vida, perdê-la. E com Cristo é assim, meus irmãos. Nós precisamos entender quem somos nós. Tem uma passagem muito, eu sempre cito essa passagem porque volta e meia ela vem à minha mente, mas é interessante a gente entender que é 2 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, agora eu estou confuso, que diz: nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então assim somos nós já fomos retirados do mundo, nós não pertencemos mais àquele velho mundo, nós pertencemos a Deus, ao Deus Criador, aquele que não olhou para os nossos pecados, aquele que quando Ele nos resgatou, Ele não olhou, não disse assim: peraí, deixa eu ver ali, tá, o irmão Daniel, o irmão Marcelo primeiro, esse tem menos pecado. Ele não olhou assim, ou seja,
não foi dessa forma, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz em Romanos que Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Ou seja, Deus não nos trouxe, nos transportou, nos purificou, aí nos amou. Não, não foi assim. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Vocês podem imaginar um amor dessa plenitude, um amor desse tamanho? Normalmente nós amamos aquelas pessoas que gostam da gente, né? Aquelas pessoas que às vezes até nos mimam, aquelas pessoas que nos elogiam, aquelas pessoas que demonstram amizade com a gente, aquelas pessoas que demonstram carinho com a gente. Essas nós amamos, não é? É fácil até assim, amar assim. Mas não foi, com Deus não foi assim. Deus, Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Deus maravilhoso. Alvin, Lucas 17:32. 17:32. Lembrem-se da mulher de Ló. Alvin, Gênesis 19, versículo 17. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o versículo que nós estamos compartilhando agora do Velho Testamento, todo foi escrito como ensinamento para nós, como alerta para os nossos dias que hoje vivemos. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Meus irmãos, isso é uma advertência e uma ordem de um anjo de Deus, falando para a família de Ló, que saía de Gomorra. Alvin, versículo 26, por favor, desse mesmo capítulo. Essa era a orientação: sair e não olhar para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Como falei no início, meus irmãos, a mensagem de hoje é não olhar para trás. Como Jesus disse no versículo, no último versículo que nós compartilhamos, acho que no versículo 61, ele fala: esse olhar para trás como contemplação. Não é simplesmente dar aquela olhadinha, é olhar para trás e contemplar e ficar lembrando das coisas que para trás ficaram, daquelas coisas que você sabe do que se trata, que provavelmente, certamente, nos distanciaria de Deus. Eu já estou finalizando, mas eu queria compartilhar mais uma passagem com os irmãos. Atos 7:39. Alvin. Atos 7:39. Esse é no depoimento de Estevão. Ele está falando acerca daqueles irmãos que foram retirados do Egito, resgatados da escravidão do Egito. Ele diz: nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. O Estevão, o discípulo Estevão, aqui ele estava se referindo àqueles nossos irmãos que estavam no deserto com Moisés, recebendo o maná
do céu todos os dias e reclamando, questionando que lá no Egito tinha cebola, lá no Egito eles comiam bem, passavam bem, dentre outras coisas, que eu não vou comentar para não correr o risco de não estar na Bíblia. E Estevão, ele está dizendo que aqueles irmãos, eles não voltaram literalmente para o Egito, mas em seus corações eles voltaram. Projeta novamente, Alvin, por favor, esse mesmo versículo, Atos 7:9, 7:39, perdão, 7:39, 7:39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração, ou seja, eles não voltaram literalmente, os irmãos conhecem a história, aqueles irmãos não voltaram para o Egito, mas em seus corações eles voltaram. Então é isso, meus amados irmãos, que muitas vezes está atrapalhando as nossas vidas. Muitas vezes nós não nos desviamos da palavra de Deus, nós continuamos vindo para a igreja, nós continuamos fazendo uma força para ser obediente a Deus, mas em nossos corações, de repente, muitos de nós já voltaram para o mundão que vivia. Muitos de nós podem estar, meus amados irmãos, com os corações no mundo, tendo saudade das velhas práticas, tendo desejo das coisas que para trás ficaram. E, Alvin, Hebreus, para finalizar, Hebreus 11, do 24 ao 27. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém, meus irmãos? Essa foi uma atitude digna, meus irmãos. Esse foi o entendimento de Moisés. Ele mesmo morando no palácio do rei do Egito, morando no palácio, ele preferiu sofrer com seus irmãos, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um hebreu. Ele era temente a Deus. Ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, para ser como um daqueles escravos, daqueles que sofriam, daqueles que apanhavam. Mas era servo do Deus vivo. Mas era servo do Deus Altíssimo. Então ele preferiu não viver aquelas maravilhas que ele tinha naquele palácio, para sofrer por causa do nome de Deus. E que essa, meus irmãos, seja essa atitude de Moisés sirva como um encorajamento para nós, para os nossos dias. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos protegidos pelo Pai poderoso, aquele que não cai um fio de cabelo sequer das nossas cabeças sem que Ele saiba. Por isso, meus amados irmãos, a minha oração nessa noite é que nós sejamos e estejamos convencidos de quem nós somos, porque nós já fomos retirados do mundo. E se existe algum vestígio ainda do mundo em nós, eu quero orar nessa noite, para que Deus esteja quebrando toda a amarra, esteja nos libertando, para que nós possamos servir a Deus como Ele merece. Não porque nós
somos capacitados ou merecedores, mas porque a sua misericórdia está sobre nós. E Deus capacita os seus escolhidos. Se você está aqui nessa noite, meus irmãos, você é um desses escolhidos. Você é um dos escolhidos do Senhor. Amém?